Olá, pessoal, boa noite. Boa tarde, né, ainda. Sejam bem-vindos à nossa live. Vamos começar agora, né, a live, para a gente estar falando um pouquinho sobre a nutrição comportamental, né, os principais desafios para uma prática mais gentil da nutrição. Né, vamos esperar um pouquinho a professora Aline poder entrar para a gente iniciar a nossa live. Para quem não me conhece, né, meu nome é Gabriela, eu sou professora do curso de nutrição do Unicerp e a gente veio bater esse papo com vocês. Então, estamos abertas para as perguntas, caso tenham dúvidas, queiram complementar sobre o assunto, podem ir mandando aqui que a gente vai acompanhando. Nossos alunos entrando, que prazer receber vocês, sejam bem-vindos. Aline, quando você entrar também, dá um oi aí para a gente. Saber que você entrou. E a gente já dando uma iniciadinha, né, sobre esse assunto, que é a nutrição comportamental, os desafios dessa prática mais gentil da nutrição. Né? Quando a gente entra no curso de nutrição, quando a gente ingressa, a gente entra cheio de expectativas. Né? Muitas vezes a gente quer cuidar do outro, né? Cuidar da alimentação do outro, saber da melhor forma, mas muitas vezes a gente foca só na doença em si e não no doente. E aí hoje é um pouquinho disso que nós vamos estar conversando com você. Muitas vezes a gente tenta sempre tratar a doença e esquece muitas vezes do doente. Então a professora Aline, ela vai entrar agora também. Boa tarde, Aline. Boa noite. Boa tarde ainda, né? Tudo bem? Joia. Seja bem-vinda. Você quer se Obrigada. apresentar? Se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente. Eu sou a professora Aline, professora do curso de nutrição da Unicerp. Sou mestre em ciências da saúde e gosto muito dessa área que a gente vai discutir um pouquinho hoje, refletir bastante sobre uma abordagem mais gentil da nossa profissão. Oi? Então, acho que vai ser bem produtivo. Isso mesmo. E aí, Aline, eu estava até comentando aqui já sobre as nossas expectativas quando a gente entra no curso de nutrição, né? Que a gente sempre quer cuidar do outro, cuidar da alimentação do outro, fazer o melhor para a saúde. Mas que muitas vezes a gente acaba tratando só a doença, né? E a gente esquece do Esquece da doente. pessoa. E isso é uma prática rotineira nossa, né? Que muitas vezes a gente tem o foco, é diabetes, é doença renal, vamos tratar. Mas a gente esquece muito do nosso paciente, Ser humano. né? Do ser humano. Então, por isso que nós vamos estar conversando um pouquinho com vocês. E para começar, né, a Aline gosta muito dessa área de nutrição comportamental, né? A gente tem vários projetos nessa área, bastante interessantes. Aline, vamos falar um pouquinho para o pessoal primeiro. Quais são os principais desafios para essa prática mais gentil da nutrição? Então, são vários os desafios que nós temos nessa prática, nessa tentativa de fazer uma prática mais gentil da nutrição. A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é a nossa própria formação de nutricionistas. E isso não é só aqui no Unicerp, ou na UFA, onde eu me formei, ou lá no UFV, onde a Gabi se formou. Se a gente for olhar os cursos de nutrição no Brasil como um todo, a gente observa que a gente tem uma carga horária de disciplinas mais voltadas para o biológico, para os aspectos de saúde, doença, anatomia, histologia, fisiologia, enfim, nós temos diversas disciplinas voltadas para o campo da biologia, e quando a gente olha as disciplinas mais da área das ciências humanas, a gente tem uma ou duas disciplinas, e às vezes essas disciplinas são em períodos iniciais do curso, a gente ainda não está muito maduro. Então, na nossa própria formação, a gente tem esse desafio, porque nós somos formados muito mais voltado para essa parte da doença, para a parte biológica, para a parte de aprender a calcular um plano alimentar perfeito, com todos os nutrientes bonitinhos, de acordo com as recomendações nutricionais, tintim por tintim. E é maravilhoso, a gente precisa de saber disso, mas será que o nosso paciente vai conseguir
de fato, ingerir tão bonitinho como aquele plano que a gente fez, de acordo com tudo que a gente aprendeu, que é o melhor do ponto de vista biológico. Então, esse é um desafio nosso, que nós precisamos repensar a nossa própria formação nesse sentido. E isso é da nossa parte. Mas Uhum. tem a parte do paciente, que aí entra muitas outras coisas. Às vezes, o paciente ele chega para a gente já com um plano alimentar ideal na cabeça dele, cheio de ideologias da moda. Então, eu acho que um ponto muito importante, que é um desafio muito grande para o nutricionista que quer desenvolver essa abordagem de uma forma mais gentil, é que aquele paciente que chega para ele, ele já está dentro dessa mentalidade da dieta. Então, hoje a gente tem as mídias sociais, a Uhum. gente tem a questão do terrorismo nutricional, da visão dicotomizada de alimentos bons e ruins. Então, às vezes o paciente ele chega já achando que sabe tudo, então ele chega já porque eu sei que isso não pode, porque eu vi que a blogueira falou que o óleo de coco vai me salvar, então Uhum. ele já chega com aquele ideal de alimentos milagrosos e de alimentos que são proibidos. Ah, porque se eu comer doce eu vou ter diabetes, porque se eu comer aquilo eu vou ter câncer. Então as pessoas já chegam com essa mentalidade da dieta muito forte, modismos. Outro desafio que eu acho que a gente tem por parte do nosso público que chega pra gente é a questão dos padrões de beleza, porque às vezes a pessoa chega e ela quer que você transforme ela numa Uhum. outra pessoa, ela quer um outro corpo que não tem nada a ver com o biotipo dela, ela quer ser igual à moça que ela viu no Instagram, da Musa Fitness. Então a gente tem vários desafios, tanto nossos que nós temos que refletir e tanto da sociedade, que é nosso papel a gente ter é, a decepção, né, Nara? Eu falei do óleo de coco na minha matéria de nutrição humana e eles viram que a composição nutricional dele de ácidos graxos é péssima, é a pior de todos os óleos vegetais que a gente tem e tanta mídia em cima dele, né? Então, assim, eu acho que existem muitos desafios sociais e é nosso papel, enquanto nutricionista, enquanto estudante de nutrição, ocupar o nosso lugar na mídia para ir desmistificando essas coisas. Porque só assim a gente vai desconstruindo um pouco essa visão da dieta restritiva, essa visão da dieta da moda, que às vezes o nosso comportamento enquanto nutricionista, se a gente tem uma visão muito biológica, às vezes a gente pode reforçar. Em vez da gente Exatamente. desestimular, a gente acaba reforçando essas coisas que não estão corretas. É isso mesmo, exatamente. Antigamente era muito focado no corpo, né? O corpo ser forte, ser um corpo produtivo, né? Que conseguia trabalhar, né? Então ser um corpo saudável. Mas hoje em dia, infelizmente, a busca é pelo corpo perfeito, né? E quando a gente entra aí nas redes sociais, né? No Instagram, no Google, quando a gente digita lá, são dietas milagrosas mesmo, e os pacientes chegam realmente querendo isso. Né, que a gente faça um milagre, porque eu preciso ir para a praia e eu quero perder 30 quilos, como se fosse assim, É, né? eu tenho que entrar Fácil. no vestido, eu tenho que ficar igual a moça do Instagram. Exatamente. Quando a gente fala em saúde, né, a gente tem que pensar que é num completo bem-estar, tanto físico, quanto mental, quanto social. Né, que não só é só ausência de enfermidades ou só uma ausência de doença, né, que a saúde engloba tudo. E muitas vezes o nutricionista ele tem esse papel, né, de transmitir o conhecimento, passar as informações e os pacientes muitas vezes se sentem passivos, né, incapazes de cuidar de si. Então, eu acho que nesse ponto que é muito importante, né, a gente entrar, mudar o nosso padrão mesmo, ter essa prática mais gentil, para a gente poder auxiliar o paciente da melhor forma possível. Né? E falando um pouquinho disso também, Aline, por que que hoje, né, com tantos conhecimentos na área da saúde, da nutrição, tem aumentado muito o número de obesidade, sem falar também no aumento, né, do índice de doenças crônicas, né, dos diabetes? E por que que tem acontecido tanto isso? Bom, isso já mostra que existe um paradoxo, porque se tivesse tudo certo com esse padrão de restrição,
era mais provável que esses índices estivessem diminuindo, mas eles estão aumentando. Então, se eles estão aumentando, algo está errado. Nunca se praticou tanta dieta e nunca se teve tanta obesidade. É muito paradoxal. Por que que isso está acontecendo? Muito provavelmente porque essas dietas não estão dando certo. Então, essa dieta da moda que ele fez, provavelmente ele fez durante um tempo e depois acabou aquela dieta e ele voltou a ter hábitos inadequados. Então, a questão é essa. Eu preciso promover uma mudança de comportamento para que eu consiga ter uma mudança de composição corporal, para que eu consiga ter uma mudança efetiva mesmo nos hábitos alimentares desse paciente. E isso a gente não consegue através de dietas restritivas. Né? E aí entra muito essa questão que eu reforço mais uma vez, de nós nutricionistas utilizarmos o nosso papel de reforçar a mudança dos comportamentos, a mudança de hábito que tem que ser para sempre. Uma dieta, ela tem um dia para começar e um dia para acabar. E os nossos hábitos, os nossos comportamentos, eles precisam mudar. E isso tem que ser hábitos para sempre, né? Então, essa é uma grande questão que entra nisso. Vários estudos têm demonstrado que as dietas, elas têm um efeito justamente contrário do que a gente espera, porque você perde peso inicialmente, mas depois, quando essa dieta termina, muitas das vezes o seu metabolismo ele está reduzido e você ganha até mais peso, que é o chamado efeito sanfona. E aí eu destaquei 2 estudos para contar para vocês a respeito disso. O primeiro é o estudo dos gêmeos, que eles avaliaram milhares de gêmeos idênticos, ou seja, a genética deles muito parecidas, e eles observaram fizeram questionamentos para ver quem que praticava dieta dos gêmeos e quem que não praticava dieta. E aí, depois de anos acompanhando esses gêmeos, eles observaram que os gêmeos que tinham relatado realizar dietas restritivas, eles tinham um IMC maior do que os gêmeos que não tinham realizado dietas restritivas. Ou seja, eles tinham o mesmo padrão genético. Porém, um praticou dieta restritiva e o outro não. E aí, ao longo do tempo, aquele que praticou dieta restritiva tinha um maior IMC, indicando que provavelmente houve essas mudanças metabólicas em decorrência da dieta. Um outro estudo que reforça isso é um estudo que foi realizado com alguns participantes de um reality show que é realizado nos Estados Unidos, que é chamado o The Biggest Loser. Né? É um reality show tipo um Big Brother, só que entram as pessoas obesas lá nesse reality show e ganha o maior perdedor, o que perder mais peso. Então é um regime de spa, com dietas de muito baixa caloria, exercícios extenuantes. E aí eles geralmente perdem muito peso durante esse período de permanência no reality. E aí eles fizeram um estudo avaliando essas pessoas depois de um tempo de finalização desse reality. E o que eles observaram? Que a maioria desses indivíduos, eles recuperaram peso. Só que quando eles observaram o gasto energético de repouso desses indivíduos, ele não retornou ao que era quando eles eram mais obesos, quando eles entraram lá no reality. Eles ganharam peso de novo, mas o gasto energético não voltou ao que era. E isso provavelmente foi um dos fatores relacionados com o ganho de novo de peso desses indivíduos, mostrando, mais uma vez, cientificamente que essas dietas restritivas, no longo prazo, elas são inefetivas para o nosso objetivo, que é perda de peso. Então, existem essas evidências, né, que essa prática da dieta se mostra inefetiva, e é por isso que a gente precisa de promover mudanças comportamentais, e não somente passar um plano alimentar ali, que às vezes mais afasta o indivíduo do que aproxima. E vai muito na questão do não, né, Aline? Quando a gente fala que não pode, aí que o paciente quer mesmo, aí gera totalmente o efeito contrário, né? Então, entra muito nessa questão da restrição alimentar. E sim, a gente sempre tem que orientar o paciente na questão dele, né? Ele pode tudo, desde que seja nas quantidades adequadas, né? Desde que tenha o seu controle, né? O seu comportamento mesmo adequado. E aí, falando nessa questão, né, do plano alimentar, que a nutrição, né, muitas vezes
é isso mesmo, a gente foca no plano alimentar perfeito, né, com calorias, micronutrientes, macronutrientes perfeitos, e a gente idealiza que o paciente vai seguir, que vai ter o resultado esperado, que vai chegar na consulta falando que seguiu e que foi perfeito, né, que chegou lá, deu certo, e muitas vezes nós somos frustrados, né? Quem nunca espera de um paciente... Quem nunca espera muito de um paciente? Então, essa questão da gente impor que o paciente siga conforme manda, né, é onde é um primeiro ponto que eu vejo que a gente precisa melhorar. Né, toda restrição gera compulsão. Exatamente. Porque aí eu fico um tempo sem e depois eu quero muito mais. Porque seria lindo, né? Se a gente propôsse um plano alimentar e o paciente chegasse, nossa, porque eu segui perfeitamente, eu fiz tudo conforme está escrito e vai ser feliz para sempre, né? Só que infelizmente não é assim. E nós, como profissionais, muitas das vezes, né, ficamos chateados com essas situações, né? Que a gente espera alguma coisa e não tem o retorno esperado. Será que esse plano alimentar perfeito, ele aproxima ou afasta esse paciente, né? Porque é tão perfeito para nós, do ponto de vista biológico, nutricional, da composição centesimal ali de nutrientes. Entretanto, a gente está do outro lado lidando com um ser humano que tem vontades, que a alimentação não é só biológica, ele não está ali se alimentando de nutrientes, ele se alimenta de comida. E aí, às vezes aquele alimento que eu passei não vai trazer aquele conforto emocional para ele. Então, existem vários gatilhos para ele não seguir aquele plano. É muito provável que se eu restringir muito, se eu fizer um plano muito perfeitinho, sem levar em consideração o contexto de vida daquele indivíduo, muito provavelmente ele não vai ter uma boa adesão. Com certeza, até a Mavi falando ali que é o sonho de qualquer nutricionista, né? Quantas vezes nos estágios a gente ficava decepcionado, né, com o retorno do paciente, e muitas vezes é isso mesmo, né? A gente tem que lembrar que a alimentação, né, é algo que dá prazer. Então ela tem que ser prazerosa e envolve sentimentos, envolve crenças, né, envolve pensamentos. Então a gente tem que ter um olhar mais amplo mesmo, né, e mais gentil. E aí, Aline, qual seria assim, o primeiro passo para um nutricionista, para um estudante de nutrição, né, que quer ter uma prática de nutrição mais gentil? Bom, o primeiro passo para quem quer seguir nesse caminho de uma nutrição mais gentil é que o próprio nutricionista, o próprio estudante, ele busque o seu autocuidado e o seu autoconhecimento. Nós precisamos de cuidar de nós primeiro, para depois a gente poder cuidar do outro. O que acontece? Muitos de nós, ao ingressar no curso de nutrição, nós ingressamos nesse curso porque nós mesmos temos alguma questão com o nosso corpo. Então, às vezes eu tenho uma questão de uma insatisfação corporal, foi o meu caso, por exemplo, quando eu ingressei no curso de nutrição, eu tinha insatisfação corporal por excesso, eu queria emagrecer. Foi um dos principais motivos que me levaram a fazer nutrição, o fato de eu querer emagrecer. E o que a gente observa também, que nós somos um grupo de risco para transtornos alimentares. Por quê? Existe uma cobrança social muito forte para que o nutricionista se adeque aos padrões de beleza. Porque nutricionista não pode ser gordo. Porque seria muito incoerente um nutricionista estar acima do peso. Mas será que também não é incoerente um nutricionista que está com comer transtornado? Eu acho que é uma questão que a gente precisa refletir um pouquinho, né? Então, eu preciso cuidar de mim. Se eu tenho questões com o meu corpo e eu busquei o curso de nutrição por conta disso, ou se eu não tinha questões com o meu corpo, mas ao ingressar no curso de nutrição, eu me senti obrigada a atingir um determinado corpo, porque senão eu não vou ter cliente, porque nutricionista tem que ter um perfil XYZ, que isso é algo que a gente tem que desconstruir também, né? Porque o conhecimento está na cabeça, não está na nossa forma física. E isso a gente precisa de trabalhar, porque se eu tenho uma questão mal resolvida comigo e eu não trabalho, muito provavelmente eu vou projetar isso no outro. Então é muito importante eu me autocuidar, eu me conhecer. Eu até coloquei isso na discussão de um artigo que eu publiquei na época da minha faculdade, que eu avaliei transtornos alimentares em estudantes de nutrição. E eu observei que havia um alto nível de indivíduos com risco para transtornos alimentares e que a grande maioria tinha insatisfação corporal.
Então, o que a gente discute? Essa questão de nós sermos curadores adoecidos. Nós, nutricionistas, temos muitas cobranças, né? Todo mundo vigia o nosso prato mais que tudo, de acordo com aquela questão da mentalidade da dieta. Então, nossa, você é nutricionista, está comendo batata frita, não sei o quê, e etc. Então, a gente precisa se trabalhar. Se trabalhar, se trabalhar, se trabalhar. Esse seria um ponto. Um outro ponto, além da gente se trabalhar e ter esse autoconhecimento, autocuidado, é a gente desenvolver a nossa capacidade de ouvir. A gente ouve muito falar de propagandas de curso de oratória. Quem nunca viu uma propaganda de um curso de oratória? No entanto, a gente nunca ouviu falar de um curso de escutatória. E para nós, seria muito importante que houvesse um curso de escutatória, para que a gente ouvisse mais o outro. É muito importante. Eu acho que uma das ferramentas mais importantes para quem quer exercer uma nutrição mais gentil é exercitar o nosso ouvir, um ouvir empático. E desenvolver a nossa empatia. Eu preciso olhar a dor do outro e entender essa dor do outro. Porque quando eu não consigo entender essa dor do outro, eu não vou conseguir ajudar esse outro a melhorar essa dor. Então, são alguns aspectos, né, que a gente precisa de trabalhar se a gente quer ter essa prática mais gentil da nutrição. Com certeza, e eu acredito, né, que a gente, começando essa questão do ouvir mesmo, que é muito falho, né, não só na nossa profissão, né, mas no geral, e desconstruir realmente o que a sociedade impõe, né, porque infelizmente é isso mesmo, a sociedade quer o corpo perfeito, um profissional, tanto da nutrição, o educador físico, né, o mínimo você tem que ter um corpo, né, para aquela modalidade. Então isso realmente a gente tem que desconstruir, que não é um corpo, como você falou, né, não é um corpo que faz a pessoa, e sim a sua mente. Então, muito importante essa questão. E aproveitar, né, para os nossos alunos, né, que vão entrar no mercado de trabalho, já ter essa visão, já querer entrar para esse grupo, né, de nutricionistas mais gentis, porque com certeza os resultados serão muito melhores, teremos pacientes mais satisfeitos, né, e com resultados para uma vida inteira, não só, né, por um período, né, como as dietas restritivas mostram para a gente que os resultados, depois vem o efeito sanfona, que acaba sendo muito prejudicial para a saúde, né, do indivíduo. E aí, Aline, quais as possíveis ferramentas para o nutricionista, né, para que ele possa ser menos controlador, né, e consiga atuar nessa nutrição mais gentil? Então, o primeiro passo, como a gente já discutiu um pouquinho no começo, que é olhar para o paciente, olhar para a pessoa que está na nossa frente e não olhar ele diabético, hipertenso, renal crônico, porque às vezes a gente vai dar o clínica, tem isso, isso e aquilo, mas tá. E a nossa escuta, quem é essa pessoa? Antes de falar das doenças, quem é essa pessoa que tá na minha frente ali para eu consultar? Então, praticar essa escuta acolhedora, ouvir, não só encher ele de pergunta como se fosse uma anamnese interrogatório, mas deixar que ele conte um pouquinho dessa história dele com o peso, o que levou a buscar um atendimento nutricional, se ele às vezes já teve uma outra experiência com aquele nutricionista policial da comida, então às vezes tem pessoas, gente, que tem medo de nutricionista, tem medo de comer na frente do nutricionista, acha que o nutricionista vai tirar todos os alimentos que a pessoa gosta, então a gente precisa também de mostrar para aquele paciente que ele pode confiar. Uma coisa muito comum é a pessoa chegar e mentir pra gente do que comeu, a gente vai fazer um recordatório, a pessoa não conta o que comeu, omite, mente, porque, sim, estão soltando alguns foguetes aqui. Não sei o que está acontecendo, gente. Comemorando essa quarentena, né? Oh, meu Deus. Povo doido. Gente, mas enfim. Além disso, uma outra ferramenta, eu fiz algumas anotações aqui para nortear. Outra ferramenta muito interessante entra na questão da educação nutricional. Né? Educação alimentar e nutricional é uma grande ferramenta. Partindo da educação nutricional, eu gosto muito da abordagem do Paulo Freire, que fala do aprendizado significativo, do ensino-aprendizagem. Então, é muito importante a gente lembrar que aquele paciente que chega para a gente, ele não é um papel em branco que não sabe nada e eu sou o nutricionista, o detentor de todo o conhecimento e eu vou transmitir
esse conhecimento para o meu paciente? Nesse processo de ensino-aprendizagem, eu entendo que o meu paciente tem conhecimentos prévios e que ele é o grande especialista em si mesmo. Então, eu utilizo essa questão da aprendizagem significativa, porque quando eu tenho um significado na minha aprendizagem e eu entendo que o meu conhecimento é válido, isso também é muito importante no processo educacional de realmente reeducar esse paciente. Uma ferramenta que a gente pode utilizar nesse processo é o nosso guia alimentar para a população brasileira, que é elogiado mundialmente, porque ele aborda muito essa questão da comensalidade, da regionalidade, de que comer não é um hábito, não é algo só biológico, é também biopsicossocial, incentiva a cozinhar. Então, o nosso guia, ele é riquíssimo e ele é subutilizado. A gente pode utilizar no nosso processo de educação alimentar e nutricional com o nosso paciente em consultório. O guia alimentar para a população brasileira é uma ferramenta muito válida. E existem as ferramentas mesmo da própria abordagem do comportamento alimentar, que aí entra a questão do comer intuitivo. O comer intuitivo valoriza o nosso conhecimento interno. Ele fala que cada um de nós é o maior especialista em si mesmo. Então, o comer intuitivo, ele fala que a gente pode comer tudo. O primeiro pilar do comer intuitivo é permissão incondicional para comer. Que já quebra muito paradigma, né? Permissão incondicional para comer qualquer alimento. Segundo ponto, só que eu vou ter permissão incondicional para comer, mas de acordo com as minhas necessidades físicas e não as necessidades emocionais. Porque às vezes a gente não tá com fome, mas a gente come porque tá triste. A gente come porque tá feliz, a gente come porque tá triste, o comer emocional. E a gente pode comer de tudo, mas quando a gente realmente precisa disso fisicamente. E nesse sentido, a gente deve honrar a nossa fome e saciedade, voltar aos nossos sinais internos de fome e de saciedade. Porque quando eu obedeço, e é tão difícil, hoje em dia muitas pessoas estão perdidas, não lembram mais de comer quando está com fome e parar quando está saciado. Ela come porque está na hora de comer, porque deu a hora das 3 em 3 horas. E o comer intuitivo, ele fala que não, eu tenho que de acordo com a minha fome, quando a gente está com fome física, e parar quando a gente se sente saciado, sem estar muito cheio. Saciedade não quer dizer que eu estou explodindo, quer dizer a gente obedecer esse sinal físico. Um outro ponto é o comer com atenção plena. Então, eu não ficar comendo, assistindo TV, vendo celular. Então, eu estou comendo. Quando eu estou comendo. Ritual, né? Estar com atenção plena. Comer em estado meditativo, totalmente presente no aqui e agora. Não dá tempo de eu explicar muito profundo por conta do tempo. E uma outra abordagem também dentro da nutrição comportamental é o Health at Every Size, saúde em todos os tamanhos, que é uma proposta que traz isso. Não necessariamente um obeso é uma pessoa doente. A gente precisa tirar essa visão de que obeso é doente. Às vezes a pessoa ela tem uma alimentação saudável, ela pratica atividade física, ela, por uma questão, às vezes, genética, ela é obesa. E não quer dizer que ela não seja saudável, a gente precisa desmistificar isso. E eu vi uma palestra sobre essa saúde em todos os tamanhos, e aí é de um nutricionista que eu gosto muito, se vocês quiserem seguir, o nutricionista César Vicente. E ele pesquisou no Google corpo bonito, e depois ele pesquisou corpo saudável. E o que a gente vê? Que o corpo bonito e o corpo saudável do Google são basicamente a mesma coisa, e é aquele corpo super sarado, super fitness, que tem que fazer uma dieta muito restritiva para estar naquele corpo. E a gente precisa de desmistificar isso. Não necessariamente só aquela pessoa muito fitness que é saudável. E, na verdade, as estratégias que essas pessoas muito fitness usam para ficar com aquele corpo perfeito, gente, não é saudável. Não é saudável usar esteroide anabolizante, não é saudável fazer dieta da moda, não é saudável ter transtorno alimentar, não é saudável fazer exercício demais. Então, são várias coisas que entram na questão de saúde. É bem complexo.
tá? Então, até eu coloquei isso aqui nas minhas anotações, que essa conversa nossa aqui de hoje, ela é muito mais para deixar reflexões do que respostas prontas. Eu tô aqui apontando alguns caminhos que a gente pode usar para poder ter esse caminho mais gentil da nutrição, mas não é só isso, tem muitas outras coisas. E não tem uma resposta pronta, é uma área muito nova, né? Então, é uma live mais para provocar vocês a uma grande reflexão e não para trazer respostas, é para deixar dúvida, mas como que eu vou fazer, mas como que eu vou desconstruir? E assim, a dúvida é o princípio do saber, né? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer de ferramentas mesmo, que eu acredito que sejam interessantes. E a Aline, a gente falando aqui também me veio aqui em mente em questão das crianças, né? Porque a gente sempre voltado muito para o adulto, mas hoje em dia também está muito comum, né? Esses transtornos nas crianças, a obesidade infantil, né? Tem aumentado muito também. Então, não olhar somente para o adulto, né? Que essas práticas, né, englobam todo o público, né? Inclusive as crianças. Que às vezes a gente tem um pouco Sim. mais de dificuldade em lidar com as crianças, né? Que a gente tem que trabalhar com os pais e com as crianças, né? Mas que tem sido muito comum hoje em dia, né, no público infantil, esses transtornos, o comer compulsivo, né? O comer na frente da televisão, no celular. Né? Raramente a gente vê uma criança se dedicar ali, sempre está na televisão, está no celular, né? E isso é uma prática que a gente tem que trabalhar sempre também, né? Sim, essas horas de tela estão associadas, tem estudos mostrando que a hora de tela está associada com a obesidade infantil. E pensa também uma criança que ela está sendo educada nesse contexto alimentar de uma restrição. Então, ela está ali, né? Ela não tem muito acesso à informação, o que ela ouve é o que está ali naquele contexto ali de casa, e ela vê os pais falando de dieta o tempo inteiro. Ela vai já crescer com uma ideia distorcida do que é alimentação saudável. Outro ponto muito importante é que seria ideal que a gente tivesse educação alimentar e nutricional em escolas, né? Seria muito importante que tivesse a presença mais forte do nutricionista em escolas, porque às vezes eles colocaram isso no currículo, mas é o professor que fala, então às vezes o professor também não é especialista na área para falar e acaba dando orientações erradas para essas crianças. Exatamente. Então, e como você falou, né, que sirva de reflexão para muitos, né, para todos mesmo, pensar e refletir um pouquinho sobre essa prática da nutrição mais gentil, para a gente pensar nas nossas condutas, mesmo quanto profissionais, né, os estudantes, né, nossos alunos, pensarem também já a partir de agora como que pode fazer diferente, né, para buscar mesmo mais conhecimento, mais ferramentas, para a gente ter resultados melhores. E muitas vezes a gente não ficar tão frustrado, né, na nossa profissão como acontece. Então, para refletir mesmo, né, voltar para esse lado da nutrição mais gentil, que eu acho que é de extrema importância, assim, é uma prática que ainda vai ser de muito sucesso, né, tem começado agora, mas ainda a gente vai ter muitos resultados. E aí, gente, nós estamos abertas aqui também para as perguntas, caso alguém queira completar, né, falar Sim, alguma tem coisa. perguntas aí. E eu queria deixar uma frase para vocês refletirem, que é uma frase de um teórico da psicologia que eu gosto muito. Eu fiz terapia junguiana durante 3 anos, e aí eu trouxe uma frase do Jung, que ela diz o seguinte, que a gente deve conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, a gente deve ser apenas uma outra alma humana. Eu acho essa uma das frases mais bonitas do Jung. Eu aprendi muito fazendo terapia nessa abordagem, a análise junguiana. E aí eu trouxe essa frase para vocês, né, de uma reflexão mesmo. A gente precisa realmente, é muito importante a gente saber sobre os nutrientes, né? É importante a gente entender que essa reflexão nossa aqui não é invalidando tudo que a gente aprendeu. É muito importante a gente saber fisiologia, histologia, anatomia. É muito importante a gente saber composição nutricional. É muito importante a gente saber vitaminas, minerais, né? Eu tô dando aula de nutrição humana, então é super importante a gente entender sobre os nutrientes. Entretanto,
não é que uma coisa exclua a outra, sabe? Você precisa saber disso para você ser um nutricionista, né? A Gabi trabalha com terapia nutricional. Imagina se ela não soubesse disso. Tem casos que realmente a questão nutricional, de ter o cálculo nutricional, de atingir a meta nutricional, é extremamente Extremamente importante importante. que o paciente recupere sua saúde. Por isso chama terapia nutricional. Né? Antigamente chamava, se vocês pegarem livros antigos de nutrição, vocês vão ver suporte nutricional. E eu tinha uma professora que ela odiava a palavra suporte nutricional, porque dava uma ideia de que a nutrição era algo secundário, é só um suporte nutricional. E aí os estudos foram mostrando que a nutrição, assim como os medicamentos, assim como os outros tratamentos, eles eram fundamentais para a recuperação da saúde do paciente. E aí, por isso que mudou de nome, passou a ser terapia nutricional. O nutriente não é só um suporte, ele favorece, ele é terapêutico para as doenças. Mas a gente tem que estar sempre aberto ao saber, ao aprender mais. Nós sabemos os nutrientes, ótimo, mas vamos aprender mais sobre essas novas abordagens que estão chegando? Esse é o convite que eu acredito que seja muito válido. Exatamente, é a questão da empatia mesmo, né? Nós, como profissionais da nutrição, somos um pouquinho de tudo, né? A gente acaba trabalhando um pouquinho de tudo, né, no corpo humano no geral. E a gente saber ter a empatia pelo outro, escutar o outro, né? Reconhecer quais são os principais objetivos, o que o outro busca, né? E aí, Aline, a gente falou só um pouquinho dos transtornos alimentares. Só cita aí para o pessoal que está acompanhando nossa live quais são os mais comuns, né, que a gente tem encontrado, principalmente nos estudantes. Sim, então eu vou falar um pouquinho dessa parte dos transtornos. E um outro ponto, antes de eu falar dos transtornos, eu só queria ressaltar uma coisa. Quando a gente fala de nutrição comportamental, a gente tem que lembrar também das nossas limitações enquanto profissional. Então, se eu vejo que o meu paciente tem, por exemplo, um transtorno alimentar, ou algo um comer transtornado que já está algo mais avançado, eu vou precisar de entrar em contato com a equipe multiprofissional para que ele tenha acesso a um psicólogo, então eu posso encaminhar para um outro profissional. Porque às vezes também a gente não tem que dar conta de tudo, sabe? Chega um paciente com uma demanda que não é só nutricional, então, por mais que eu seja empático e saiba ouvir, eu não sou um psicólogo, então eu não tenho as ferramentas que um psicólogo tem para trabalhar com aquele paciente com transtorno alimentar. Então, entender a nossa limitação também e não ter vergonha de encaminhar. É muito bonito quando eu entendo a limitação do meu trabalho, mas eu busco a interface com outro profissional. Isso é incrível, isso é uma das coisas mais incríveis que eu acho dentro da saúde. Eu saber o meu limite, até onde eu vou, e respeitar o limite do outro profissional e encaminhar, trabalhar junto com o outro profissional. Os principais transtornos que a gente tem alimentares são anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Mas desses, sem dúvida, compulsão alimentar, o transtorno da compulsão alimentar é o mais comum. Que é o que mais chega para o nutricionista, é o que tem esse comer transtornado no sentido de comer demais. É o que mais chega para a gente. Né? Porque o anorexo, o bulímico, ele é muito mais resistente. Dificilmente ele vai chegar ele vai chegar no nutricionista falando que ele tem dificuldade com a comida. Geralmente ele chega no nutricionista por encaminhamento de uma equipe multiprofissional. Agora, aquele que chega de porta de entrada pra gente, geralmente é aquele que tem o comer compulsivo. Ou, às vezes, chega uma pessoa que tem uma tendência para o transtorno alimentar, e se eu sou um nutricionista muito rígido, muito tradicional, eu reforço aquela tendência. Tem uma frase da Sophie Diran que diz o seguinte, que nem toda dieta ela vai levar a um transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar ele começa com a dieta. Então, olha o tanto que é complicado. Eu já vi um relato, tem um perfil que eu sigo, da Miriam Bottom, que ela falou que ela tinha bulimia. E aí ela foi numa nutricionista esportiva, que passa uma dieta bem restritiva para ela, e ela desenvolveu uma ortorexia, uma vigorexia, então ela foi pro outro lado. Então, assim, às vezes você pode estar estimulando até um desenvolvimento de um transtorno alimentar. Dependendo da sua
conduta. Com certeza. A Lu falando aqui que o TCC está desenvolvendo um transtorno nela. Lu, calma aí, que não é. Muita ansiedade, né? Mas vamos controlar. E Não vamos comer para ansiedade. Exatamente, vamos lembrar do comer, né, pelas necessidades físicas, né, e não só emocionais. E aí, pessoal, então era isso, né, que nós queríamos trabalhar um pouquinho com vocês, deixar essa reflexão, né, para a gente já buscar essas novas ferramentas, buscar novas alternativas, né, para vocês entrarem para esse grupo de profissionais, né, que são apaixonados por essa nutrição mais gentil, né, por esse atendimento mais gentil. Mais humanizado. Com certeza que precisa muito, né? E aí, Aline, muito obrigada, né, por compartilhar com a gente o seu conhecimento também. E aí, pessoal, também queria deixar já aqui esclarecido para vocês que já está disponível lá no link do Instagram da Unicerp, né, o formulário para vocês acessarem para gerar os certificados. Então, vai ter o link lá na bio do Instagram da Unicerp, vocês já podem acessar para gerar os certificados para vocês de horas complementares aí. Tá certo? Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas? Aproveitem o momento. Obrigada, Nayara, falou parabéns, ótima live, muito obrigada. Então é isso, pessoal, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Muito obrigada, Aline, até a próxima. Teremos mais lives aí por aí. Até a próxima, então, gente. Muito obrigada, viu? Qualquer coisa, estamos aqui. Tchauzinho, gente. Boa noite. Tchau. Nutrigentis. Isso. Beijo.